E nesta noite, para começar essa semana, vamos trazer um conteúdo que pode estar começando a te afetar, hein? Que é o retorno de Saturno em Peixes. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse movimento que acontece todo ano, mas no fundo eu quero te chamar a atenção sobre o que? Sobre o que está acontecendo hoje na sua vida, que você precisa olhar, que você precisa transformar. Vamos lá para esse papo, essa nossa live da semana com muito conteúdo, com muitas dicas para você pelo que você está passando. Depois nós vamos ter o nosso oráculo da deusa da semana. Vamos lá, vamos nos preparando. Sejam todas muito bem-vindas aqui e aqui. Conversar hoje, trazendo um pouco sobre o papo de astrologia, né? Que é algo que eu adoro e eu trabalho com isso, para trazer o poder pessoal da mulher de volta, desenvolver o seu feminino. E eu vou te dizer, fique até o final, qual área da sua vida vai ser afetada até novembro e o que você pode fazer. Vamos lá? Vamos trazer essa energia, essa mudança? Vamos parar de se fazer de vítima? Vamos começar a fazer o que precisa ser feito? Vamos lá? Quem está de acordo aí comigo? Começar esse movimento de precisamos assumir a responsabilidade de nossas vidas. Não é fácil. E esse conteúdo aqui para você hoje é para você que está cansada das coisas que estão se repetindo na sua vida. Sabe, quando 24 horas parece que não é mais o suficiente, você está estressada e fica muito irritada quando as coisas não saem do jeito que você programou. Esse é o conteúdo para você hoje. Sim, tudo relacionado com esse Saturno retrógrado aí, trazendo esse movimento para uma área mais específica da sua vida. E o que mais? Você que gosta de astrologia, entende que esses movimentos dos astros trazem uma certa energia para a gente aqui no planeta. E se a gente tem aquele conhecimento, pelo menos básico, você vai começar a entender o que está acontecendo e mais rapidamente você pode fazer um movimento que precisa ser feito na sua vida. Então, esse conteúdo é para você também. Sabe, quando parece que as coisas não estão dando certo, que melhora um pouquinho, depois piora, dá esse movimento bem complexo pra gente, que a gente fica, poxa, mas eu tô fazendo tudo certo, o que está acontecendo? Na verdade, no fundo, estamos trazendo algo nosso, no nosso interior, profundamente, mexendo aqui, junto com as energias astrológicas. E aí nós vamos também para a energia numerológica, né, deste ano super atípico, que é necessário a gente passar por esse movimento e entender que quanto mais a gente se conhece e se percebe nas situações da vida, do dia a dia, mais clareza e mais fácil a gente consegue olhar para isso e fazer o movimento que a gente precisa fazer. Mas antes disso, eu quero perguntar se vocês estão me ouvindo bem aqui no Instagram, por favor. Se puderem me responder para mim continuar. Porque eu sei muito bem que quando a gente percebe que alguma coisa não está legal na nossa vida, a gente sabe que precisa fazer alguma coisa. No fundo a gente sabe. Certo, obrigada, lindonas. No fundo a gente sabe. Mas a gente não quer olhar para isso. E aí,
a gente vai muito nessa questão astrológica para entender mais a fundo aquele momento, aquela situação, uma característica sua do que está acontecendo. Nossa, hoje eu tô parecendo uma leoa aqui mesmo, meu ascendente está gritando hoje. E aí, traz esse movimento. E eu pergunto para vocês, vocês sabem aonde está Peixes? Em que casa está Peixes? Vocês sabem? Porque se vocês souberem isso, já é um grande passo para vocês entenderem todo o conteúdo que eu vou falar daqui a pouco. A Mari colocou, exato. Claro! E assim, é muito interessante. Eu gosto muito de conteúdos que chamam a minha atenção. Mas a gente sabe também, né, que muitas vezes um conteúdo, um título sedutor, também traz por trás um grande conteúdo. E se você prestar atenção, levar a sério para a sua vida, não apenas pequenos detalhes ou umas coisas básicas. Se você conseguir levar isso para a sua vida, você consegue sair desta live com um conhecimento mais aprofundado sobre esse momento que você está passando, sobre esse momento que vai acontecer, este grande movimento pessoal. Cada um está passando por um Saturno retrógrado. E é super normal, né? Isso acontece todo ano. Mas este ano, ele está em Peixes e começou dia 17, né? E vai até dia 3 de novembro, esse movimento. E é tão interessante que quando a gente está interligado a tudo, a gente começa a perceber que, bom, a astrologia está trazendo esse movimento, né? Já vi mentores falando que esses próximos 7 meses serão bem desafiadores para a humanidade, quanto o planeta está no momento dele. Ih, lindona, tu tá na casa 8, nem me fale. Eu também tô na casa 8, mas o problema é que o meu Peixes, ele tá no meio de 2 casas, então eu tenho duas áreas na minha vida para lidar. Então, segura a pauleira, né? É isso aí. Segura. Mas vamos lá. Esse movimento todo é muito importante. Porque quando a gente reconhece que algo está sendo mexido e vindo à tona, é porque tudo que você veio plantando, você está colhendo aquilo, certo? Então, nada mais importante do que a gente reconhecer, primeiramente, que sim, tem coisas que estão me incomodando. Sim, eu preciso lidar com isso, aprender e ir para o próximo passo. E quando a gente se conhece, quando a gente se entende muito bem, e aqui eu falo do sentido assim, sentido pessoal mesmo, sentido astrológico, sentido numerológico, ferramentas que te trazem conhecimento. Não é saber por saber, porque quando você sabe por apenas saber, não adianta de nada. É como se você não soubesse, porque você está fazendo alguma coisa a respeito? Não. E aí, quando vem retorno, né, o retorno de Saturno ali perto dos 28, 29, 30 anos, ele traz uma carga, a primeira carga forte dele pra gente, bem intensa, de vida adulta, responsabilidades, um objetivo, traçar uma meta, lidar com os problemas de forma adulta. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E aí acontecem situações que a gente pensa, poxa, que ruim, eu sou azarada. Nanana. Bom, nada mais é do que o movimento dos astros no teu processo do que você colheu, você está plantando. E o universo, Deus, não entende como bom e ruim, positivo ou negativo. Ele simplesmente traz aquilo que você está precisando, aquilo que você está vibrando, digamos assim, tá bom? E aí, quando vem
Agora, no momento, né, que todo ano traz esse movimento do Saturno retrógrado, ele traz esse movimento de quê? Voltar o olhar para dentro. E aí, em Peixes, ele traz justamente essa manifestação do que nós temos internamente, da nossa espiritualidade, da nossa conexão com as coisas, com os nossos sonhos, os nossos desejos. Tudo isso vem numa forma para Saturno em cada área da sua vida. E isso a gente vai saber mais a fundo quando a gente sabe onde estão esses aspectos dentro da nossa mandala de nascimento. Olha só que coisa mais linda, né? A oportunidade de cada um ter uma mandala de nascimento única. Ninguém tem igual a você. Isso é muito lindo. É como se Deus, né, naquele momento do seu nascimento, tirou uma foto das estrelas, dos planetas, daquele aspecto, e é um presente seu. E aí a gente tem que levar muito a sério a isso. É muito importante. Por isso que temas como signo, horóscopo, tarô, essas coisas todas seduzem a gente gosta de descobrir essas coisas que estão ocultas e saber mais da gente. Mas muitas vezes não estamos dispostos a fazer o que precisa ser feito. E aí temos que ter a franqueza, é um presente divino, exatamente. Precisamos ter a franqueza de olhar para isso e entender que as coisas que estão acontecendo, o que você não gosta do que está acontecendo, é algo que você atraiu para você. E aí, como lidar com isso, né? Porque a gente sempre pensa muito sobre essa questão de pensar positivo. Mas será que a gente age de forma positiva? Será que a gente sente de forma positiva? Ou é mera situação, o que a gente fala bonito? Porque o processo de autoconhecimento tem muito disso, né? A gente sabe muito bem falar para os outros, mas não aplica dentro da nossa própria vida. E entender, ter clareza disso é muito importante. Quanto mais eu me reconheço, quanto mais eu vejo o que eu preciso fazer, mais clareza e franqueza e realidade mesmo da minha vida, do meu momento atual. Porque lá no passado eu não posso fazer mais nada. Já foi. O meu futuro eu estou trilhando hoje. É hoje que eu preciso ver o que eu preciso fazer. O que é mais importante. O aqui e agora. E quando a gente sente que as coisas não estão andando do jeito que a gente deseja, é frustrante, né? Dói e a gente começa... Se você tem uma noção um pouquinho de você, do seu autoconhecimento, você para dessa loucura que você está cansada, está estressada e está só olhando fora, 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 e você começa a parar. E este momento é propício para isso, e reconhecer e olhar as tuas questões, você começa a ver, não vamos dizer aonde que você errou, mas aonde que você se deixou levar. Pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelos seus pensamentos, e foi trilhando essa jornada. Então, este momento traz, mais do que nunca, né, essa nossa transição planetária, que em contrapartida está tendo uma transição humanitária junto, estamos pegando carona, e a gente sente cada vez mais. Eu sempre falo e repito, antes o que levava um ano, aconteciam algumas coisas durante o ano. Agora é tudo mais intenso, é tudo mais rápido, né? Cada mês é um ano vivido de tantos altos e baixos e tantas coisas.
Não temos mais tempo para ficar esperando que os outros nos salvem, bababá, bababá. Isso não tem mais. Eu posso te falar, eu posso te orientar, tudo isso. Mas quem precisa fazer isso é você. Por quê? Porque eu também estou trilhando minha própria jornada, minhas próprias questões. E olha que não estão sendo fáceis. Estão sendo desafiadoras. E se você está sentindo que esse momento está complicado, que você não está conseguindo lidar com tudo isso, é preciso ter um pouquinho de paciência. E eu vou te dar dicas depois, lá no final, do que você pode começar a fazer. Dicas eu posso te dar, mas quem precisa fazer esse movimento é apenas você, tá bom? E aí nós vamos entrar então agora para essa questão do Saturno, né, retrógrado, porque isso traz essa energia para a gente olhar. Então, quem tem o Saturno retrógrado com peixes na casa 1, traz muito essa energia de que esse período pode ser crítico demais consigo mesmo, ter essa dificuldade de estabelecer limites do que está fazendo demais pelos outros, do que está se cobrando demais também. Então, eu preciso ter esse olhar, esse cuidado. Cuidar também das tuas emoções vai ser muito importante para você ter clareza, né? Do que sim, do que não, do que ter esses limites e você não se sobrecarregar. Quando você tem um retorno ao peixes na casa 2, você precisa, esse período, cuidar sobre questões financeiras, questão de dinheiro, tá? Então é muito importante você ver o que você vai investir, o que você vai gastar, é muito importante isso. Também equilibrar a questão dinheiro, né, material com espiritual. Então, saber equilibrar isso. Porque quando isso está equilibrado, é tudo mais leve e flui muito, muito melhor, de uma maneira mais tranquila. O que mais? Desafios de reconhecer e valorizar seus próprios talentos e habilidades. Então, quem vai ter peixes na casa 2 vai ter essa certa dificuldade de sentir que é bom, que as coisas estão dando certo, que tem essa capacidade. Então, se você começar a sentir isso, você já sabe o que está acontecendo, né? É o aspecto, a energia trazendo. Porque quando um planeta está retrógrado, ele traz aquele desafio. Mas é um desafio que a gente olha ele e a gente tem a capacidade de transformá-lo. Isso pode ser muito potencializador nessa área específica da sua vida. Peixes estando na casa 3, ela traz essa dificuldade de ser clara na forma de se expressar. E precisando trabalhar essa autoconfiança para se comunicar, para se expressar de forma clara e objetiva como o deseja. Também precisa estabelecer limites saudáveis sobre questão de interações com as pessoas, de relação, de essa forma que você vai estar inserido nesse meio. A 4ª casa, quando você tem peixes na 4ª casa, ela traz essa necessidade de você olhar suas questões familiares, suas questões do passado, que às vezes vão vir à tona, muitas dessas questões que aconteceram, sobre conflitos familiares, também podem vir desafios sobre isso, e você vai ter que lidar da melhor maneira, entender que é necessário isso porque chegou a hora, né? Sabe aquela pedra no sapato? Então, chega uma hora que ela dói e se a gente não olhar e tirar ela do sapato, machuca cada vez mais, dá ferida e enfim, você sabe todo o processo que é. E aí, tendo peixes na casa 4 nesse período, ela também traz essa importância de você buscar um equilíbrio emocional entre o que é seu, de fato, as tuas questões, do que é das tuas questões familiares, o que não compete a você.
Porque muitas vezes quem está com essa energia se acha responsável por tudo e todos. Então, busque também uma conexão maior com a sua espiritualidade, com a sua família, da melhor maneira possível. Aí, quando a gente vai para Peixes, na casa 5, ela traz essa tendência de que tenha dificuldade de ser criativo, de se expressar, de se sentir merecedor de aproveitar, porque às vezes vai querer levar tudo muito a sério demais e aí acaba, né, afastando as pessoas. Vai ter que superar os seus medos, as suas seguranças em relação a essa questão de merecimento, em relação ao merecimento de diversão, de férias, de relacionamento. Isso é muito importante, esse olhar. E claro, né, se permitir momentos de prazer, se sentir merecedor por isso, por muitas vezes estar estressado e precisar acalmar os ânimos e fazer algo por si. O autocuidado aqui é muito importante. Quando Peixes está na casa 6, ele traz muito essa responsabilidade de que você precisa olhar as suas questões do trabalho, principalmente saúde. Então, quem tem Peixes na casa 6 vai ter que precisar cuidar bastante da sua saúde neste momento. Estabelecer rotinas saudáveis, né? Não se sobrecarregar. Porque nessa loucura que a gente está vivendo, nessa intensidade de coisas, a gente acha que muito do que acontece é nossa obrigação. Mas nem sempre é. Porque estamos sempre ocupados e atarefados, muitas vezes em função dos outros, dos sentimentos dos outros, porque chegam já, trazem aquela energia pra gente, né? E a gente se sente na obrigação de salvar. Não seja salvadora. Seja você a sua própria salvadora. Você não tem como salvar ninguém. Só você consegue se salvar. O outro precisa passar pelo processo dele. E é assim. Que quanto mais você está num emaranhado, tentando ajudar, tentando resgatar, mais você se atola junto, o tempo passa, as questões só se acumulam na sua vida e fica cada vez mais difícil. Então, traz essa questão bem importante para todos, na verdade, mas para quem tem Peixes na casa 6, isso vai um aviso, um alerta aí. Quando há Peixes na casa 7, é uma questão de relacionamento, né? Relacionamento, parcerias, essa dificuldade nesse período, dar essa consistência, né? Fazer que seja duradouro, lidar com os desafios que vai estar ali no meio, sabendo também equilibrar o que é seu como indivíduo e como é do grupo, da parceria, do casal. Então, ter que olhar muito essa questão. E também pede, né, esse olhar do quê? Dos limites, do que é importante a gente ver. O que é meu, o que condiz comigo, o que é nosso, nós dois, a gente tem que olhar e tem que resolver, tá? Peixes na casa 8. Então ele vem, né, trazendo muito essa questão dos medos, dos traumas profundos e que vem muito relacionado às questões do seu íntimo, das suas questões, aquelas que a gente não fala para ninguém, que a gente sente muitas vezes e não quer compartilhar. Então vem muito à tona essa sensação. E o que é preciso, importante nesse período, é desenvolver essa confiança e essa estabilidade emocional, né? Porque vai ter muito essa oscilação. Então aqui vem bem forte a questão da inteligência emocional. Saber como você vai lidar com essas questões que vão começar a aflorar neste período, como você vai lidar com isso, com você mesma na sua vida, e como você vai olhar para isso também, que vai impactar as suas relações. Sim, para revirar do avesso, nem me falem, dona, já me sinto a revirada do avesso, revirada. A revirada, a gente fala, revirada.
muito intenso essas coisas, né? E é importante olhar para isso e entender que isso faz parte do processo, tá certo? Então, o que a gente vê mais sobre essa questão da casa 8 em peixes, né? É aproveitar esse momento, né, para não pirar, claro, mas aproveitar esse momento para olhar tudo que te trouxe até aqui de uma maneira, o que está faltando, o que está doendo, o que ainda está te travando, sabe? Porque eu vejo aqui um grande passo, um grande movimento também, a partir do momento que você consegue organizar as coisas em caixinhas, digamos assim, e entender por que certas coisas estão ainda te influenciando e trazendo esses sentimentos ainda no teu momento atual. E é muito importante a gente cuidar para a gente não querer ter controle de tudo também, né? Porque tem essa força, né, que vem de Escorpião, que é a casa 8, desse controle muito forte. Então é importante a gente olhar também. A casa 9 em peixes, ela traz essa compreensão de que você vai começar a sentir uma necessidade de se conectar com a sua espiritualidade, descobrir o seu propósito de vida. Sabe quando você começa a andar e você pensa, onde que eu vou chegar? Então, para quem tem a casa 9 em peixes, vai sentir essa vontade, essa necessidade de olhar para isso. Tá, o que eu vim fazer? Quais são as minhas forças, as minhas aptidões, a minha sombra? O que eu preciso olhar com tudo isso? E ter uma clareza, um horizonte, não se deixar levar por por prazeres e seduzir por um lado e para o outro e ficar pulando e não chegar no fim a lugar nenhum. Então, assim, olhe também as tuas crenças limitantes, se permita, se abra para novas possibilidades e acredite que o propósito você vai trilhar no teu caminhar. Você não tem como saber agora. Só que se você não começar, você não vai conseguir sair do lugar. E a 10ª casa em peixes, ela traz essa pressão que vai ter. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter a minha carreira sólida, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Por que eu não consegui ainda? Por que não está dando certo? Então vem muito essa autocobrança. Você vai ter que saber equilibrar o profissional do pessoal, porque muitas vezes a gente quer fazer, mas ele não está sendo legal, não está atraindo, não está conectando. E aí o que acontece? A gente vai lá e quer fazer mais. Mas este é o momento que a gente precisa parar, precisa olhar para a gente, cuidar das nossas questões pessoais, das nossas relações também, e entender que às vezes uma pausa é necessária nesse nosso processo de trabalho, de carreira, de produzir. Então, sentir e valorizar esse momento e fazer esse equilíbrio. Não deixar a insegurança tomar conta de você e assumir a sua autoridade, a sua postura do que você sabe, do que você trabalha, do que você veio fazer. A 11ª casa em peixes, ela traz essa questão de que vai revisar a seus grupos de amigos, vai querer se sentir pertencente a um grupo, né? Se sentir meio perdido, meio fora, e vai precisar lidar com isso de uma forma de entender que tudo é passageiro, inclusive as nossas relações também, né? Elas trazem sempre algo para nos ensinar. E se você não ficar só em busca de satisfazer ou estar num grupo de pessoas para não ficar sozinha, é muito ruim, porque você deixa os teus valores, o que realmente você gosta, o que é importante para você de lado. E aí você não vai se sentir legal nesse grupo. Então, olha a sua individualidade, você como pessoa, os seus valores, o que você quer como pessoas próximas a você. E a 12ª casa em peixes, né? Peixes com peixes, traz essa necessidade de se sentir sobrecarregado emocionalmente, precisando se isolar um pouquinho, refletir mais sobre as suas questões, o seu emocional, lidar com o estresse,
essa pressão de estar sempre se auto-sacrificando, querendo fazer as coisas que as pessoas entendam, que as pessoas respeitem, que as pessoas gostem. E esquecendo do que realmente você gosta, do que é importante para você. Então, saiba que vai ser um momento para superar os seus medos e lidar com essa autossabotagem, né? De só querer fazer pelos outros e se sentir frustrada. Porque vai fazer pelo outro, vai sentir que aquilo é muito importante. Mas às vezes a pessoa não vai saber reconhecer ou valorizar, enfim. Você vai ter que lidar com isso, né? Entender que nem todo mundo está pronto. E a gente tem que respeitar isso. Então, o que a gente faz nesse momento, né, Soraya, nesse Saturno retrógrado em Peixes? Como é que a gente lida com isso? Agora você já falou em cada caso, o que vai acontecer, o que agora eu faço com tudo isso, né? Porque, como eu falei lá no início, a gente sabe as coisas que vão acontecer, que estão para acontecer. E o que a gente faz? A gente faz o movimento necessário para isso. E qual é o movimento necessário? Até eu anotei 5 dicas aqui, né? É que dicas é muito, né? Falar, todo mundo fala. Fazer que é bom, já é outros 500. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, primeira coisa nesse momento é você praticar autocompaixão. Você entender, e aqui a gente já entra aspectos de inteligência emocional, que essas situações desafiadoras da sua vida, o que você pode fazer em relação a isso? Primeiro é autocompaixão. Mas aqui a gente tem que cuidar para não cair no vitimismo. Porque quando a gente cai no vitimismo, a gente não sai do lugar e a gente acha que o outro tem que salvar a gente. E aqui a autocompaixão é olhar para as tuas coisas, a tua história, o que tu está passando e dizer sim para isso. E reconhecer. Realmente eu estou enfrentando isso, não está legal, me coloquei nessa situação. Sabe? Ter essa clareza de que às vezes não saiu do jeito que você estava planejando. Não se cobrar tanto. Porque nem sempre vai sair como você planeja. Porque a gente sempre cria muita expectativa. E a expectativa é muito ruim. Porque a gente está aqui na nossa mente já está esperando que aquilo como certo acontecendo da nossa maneira. E quando não acontece a nossa maneira, aí a gente se frustra, a gente se irrita, a gente fica contra a vida, a gente acha que está tudo errado, que as coisas não vão dar certo, né? E eu falo isso como uma pessoa também que passa por isso constantemente. E quando eu vejo, putz, criei expectativa de novo, né? A gente precisa sentir na pele. Mas também é bom quando temos essa clareza, tá bom, né? Não vou me cobrar, vou fazer minha parte, vamos ver, deixar as coisas também acontecerem fluindo. Isso é muito importante. Segundo, cultivar o autoconhecimento. E menos buscando coisas e resposta fora, né? Como eu falei aqui, dei uma pincelada sobre o Saturno retrógrado, ele é importantíssimo para você se sentir que está acontecendo alguma coisa neste período, em tal área da tua vida, você ter consciência de que isso estava com uma energia mais propícia para acontecer. Mas não fique como uma louca buscando tudo fora. Pega esse conhecimento, absorva ele, coloque na sua vida, no seu momento atual, e o que você pode fazer, o que está acontecendo. Porque quanto mais a gente está saturada fora, menos a gente dá desculpa e tem tempo para olhar para dentro, para si, não é? Para nossa responsabilidade também. E a terceira dica é estabelecer os limites saudáveis, é entender que eu faço da medida que eu posso, do jeito que eu posso, e muitas vezes eu vou ter que dizer não, mesmo para as pessoas que eu amo, porque eu preciso me respeitar. Então esse é um momento que a gente tem que aprender muito isso, essa questão do não, né? Quando a gente se sente desconfortável de dizer não, é difícil sim, é um treino diário. Muitas vezes quando a gente está com feridas emocionais lá atrás, trazendo nossas questões de
rejeição, de humilhação, de todas essas coisas, e a gente quer ser o fazedor de tudo, e a gente quer ser sempre bem visto. Mas isso também não é legal. Isso faz mal, prejudica principalmente você. A quarta dica é a gestão de tempo e menos não saber o que fazer, menos ir assim, ó, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo. Calma, concentre-se, né? Estabeleça também tempo do que é tempo de trabalho, do que é tempo de relacionamento, que é tempo para você. É muito importante você ter isto. E muitas vezes saber quando é hora de pausar um pouquinho, quando é hora de pedir ajuda. Isso é muito importante, a gente esquece. É sério isso. Nós mulheres então temos essa coisa de querer fazer o tempo inteiro para todo mundo, né? E a gente esquece da gente. A quinta dica que eu posso dar é você cuidar do seu bem-estar, né? Menos correria, menos estresse, porque quanto mais a gente corre, mais estresse a gente gera, mais correria a gente fica, sabe? Quando a gente já levanta estressada, irritada. Bom, a tendência é que o dia continue assim, né? E aí toda essa energia vai se acumulando e você fica mais nisso. Então, saiba ter um momento de relaxamento, de um banho, de um exercício físico, quando é um momento só seu. É muito importante esse período, sabe? Você olhar para si e entender o quanto é necessário, né, você fazer esse movimento. Porque semana passada eu estava pensando justamente sobre isso, assim, quando você quer fazer, e vem muitas ideias, muitas coisas que você quer fazer, e você sabe que aquilo vai ser legal, que vai ajudar outras mulheres, né? Mas sabe quando você tá só no piloto automático? E aí você fica pensando, tá, mas eu tenho que fazer isso agora? Eu nem tive tempo de olhar o pôr do sol, de dar uma respirada, de acalmar um pouco. Eu tô frenética aqui, eu não consigo nem respirar direito, eu tô. E aí me veio, né, isso muito forte, assim, nossa, Soraya, no tempo de quem tu acha que tá atrasada, que tem que correr? Porque a gente tá sempre assim, né? A gente acha que os 24 horas de hoje já não é mais as 24 horas, já foi. Por quê? Porque a gente está sempre acelerado, está sempre olhando para fora. Para, respira um pouco. Olha o que realmente é os teus compromissos, né? Eu já dou uma dica bônus aqui. O que você vê os teus valores e objetivos, eles estão no caminho que você busca, no caminho que você quer? É isso que você quer para a sua vida, que você está trilhando? Essa loucura, essa correria, esse estresse, que é isso que você quer para a sua vida? Se é isso que você quer, continue. Mas eu também não quero que você fique parada no lugar esperando que alguém venha te salvar. Que Jesus venha te salvar, que Deus venha te salvar, que qualquer outra pessoa venha te salvar. Os ETs venham te salvar. Não tem! É você com você mesma. Tanto que essa transição planetária que a gente está passando, o próprio planeta está se regenerando e ele está no processo dele. Nós humanos estamos aqui só de carona. E cada um é por si. E aqui não é uma forma egoísta. É porque essa questão de a gente sempre buscar fora, vai acabar. Mas a gente ainda quer olhar para fora, né? Porque é muito mais fácil o outro me dar resposta. Você pode ser direcionado, você pode ser auxiliado, isso é ótimo quando a gente precisa desse momento, tá perdido e buscar essa ajuda. Mas quando está o tempo inteiro à mercê e à espera de alguém para te salvar, infelizmente, você para. Os outros vão, os outros seguem. E pare de fazer as coisas por fazer. E a outra dica que eu posso dar aqui é desenvolver mais o teu lado espiritual. É se conectar mais consigo mesmo, com o que realmente é autêntico para você. Porque muitas vezes a gente quer fazer para preencher os protocolos da vida, né? Do que esperam de nós. Mas isso é realmente o que você gostaria de fazer?
É realmente onde você gostaria de estar? Eu até fiz um stories, né? Sobre a diferença de orar, de rezar e meditar. A gente rezar, a gente está no automático, né? É um Ave Maria, um Pai Nosso. E se você reza isso, não tem problema algum. Mas quantas vezes a gente esquece de orar mesmo, com as nossas palavras nos conectarmos? Quantas vezes a gente esquece, então, de meditar, ou quando a gente está sentada, olhando o pôr do sol, ou quando a gente está fazendo, conectada com o momento presente. É importante a gente ter esse olhar do aqui e agora. Eu me permiti desacelerar nos últimos dias. Eu também, lindona. Eu senti essa necessidade fortíssima dentro de mim. E confesso que foi difícil, tá? Porque eu fiquei me cobrando muito. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas eu pensei, por que eu vou fazer se não vai ser genuíno, né? Se não vai ter a minha entrega? Porque a gente sempre está pensando, porque isso, porque tem que fazer assim, porque assim é certo. Será? Condiz com o que você quer, com a tua essência, com os teus valores? E quando a gente está sempre, aí vem essa questão, né, dessa busca espiritual, que também ela está muito atrelada às vezes ao ego, né? Essa busca espiritual de que eu quero para me ajudar isso, naquilo outro, a espiritualidade. Aí a gente traz a energia do quê? Do ego, do que o ego quer. Mas na verdade a gente tem que se conectar com a espiritualidade para trazer mais ainda dessa energia superior, do nosso eu superior, do que a nossa intuição pede. Às vezes ela está ali dizendo, para um pouquinho, respira, sossega. Tu estás correndo e apressada em vista de quem? Já estás se comparando, né? Você é a tua história, o teu tempo, as tuas coisas. Olhe para aquilo que tá, sabe, vindo à flor da pele e comece a olhar para trás. De onde começou? Como você se sentia? O que você quer fazer agora? Você quer continuar sentindo isso? Você quer estar nessa loucura mental? E se eu te disser que amanhã é seu último dia? O que você vai fazer com esse último dia? Provavelmente você não vai fazer as coisas que você está fazendo, né? Que você tem repetido. Sim, precisamos fazer, né? Estamos em meio à sociedade, a gente precisa ter essas regras. Mas muitas vezes a gente deixa isso tomar conta do que realmente a gente quer, do que a gente realmente veio fazer, do que a nossa alma, a nossa essência grita desesperadamente. Né? Bom, para quem achou que era só uma pincelada do Saturno retrógrado em Peixes, veio, toma ali que veio, né? Porque quando eu estava pensando nessa live, eu pensei, isso é muito importante, precisa ir além. Como eu posso linkar isso de saber essas informações, esse período tão desafiador, das coisas que estão por vir, do que fazer, de como melhorar, de como ressignificar tudo isso, de como respeitar esse teu momento e parar de querer ficar nessa busca enlouquecida de sanar esse vazio aqui dentro, fora. Você só vai conseguir preencher esse vazio olhando para dentro. Eu sei, você pode dizer, eu já ouvi isso é papo de terapeuta, não sei. Eu trabalho com isso e eu vivo isso constantemente. E parece que é assim, né? Quando a gente acha que passou uma fase, vem mais um testezinho para ver se a gente passou ele, né? Vamos ver, vamos testar ali para ver se a Soraya está pronta para ir para o próximo nível. E assim você pode estar se sentindo também. E faz parte.
e tá tudo bem. Por quê? Porque aí a gente já volta para as leis universais, né? Sobre a neutralidade. As coisas estão acontecendo. Quem está levando para o lado ruim ou bom é você. As coisas estão acontecendo. E a gente semeia, a gente colhe. E como é que a gente vai olhar para isso? Certo? E antes de tirar aqui o oráculo da deusa da semana, né? Vamos ver qual é a deusa que está permeando a nossa energia aqui. Se você sente que precisa ir além, que precisa olhar mais as suas questões, que precisa se conhecer, descobrir quais são as tuas aptidões, qual é a tua força, qual é a tua sombra que você precisa a fundo trabalhar, como você está dentro, inserida das relações, das emoções, no campo afetivo, da questão de carreira, de propósito, de questões que você veio para desenvolver nessa vida, de dinheiro, de trabalho, se você ainda está muito perdida. Eu criei um método através do guia vitalício, a tríade do poder feminino, que é a fusão, né, com a minha própria interpretação desses principais pontos da sua vida através da astrologia, da numerologia e no final aquele momento atual, aquela orientação, direcionamento com um baralho cigano. Então, se você sente que precisa disso para se entender melhor e fazer o que precisa ser feito, então você me envia um direct e diz que você quer este guia vitalício, tá? Porque ele traz a base da bruxa, da cigana e da rainha, que é um método que eu fiz, que eu tive e que, vou ser bem sincera, a partir do momento que eu fui buscar isso, eu fui atrás de respostas. Porque eu não conseguia me entender, ter clareza da onde que eu ia. Eu me culpava muito por ser diferente. E aí eu entendi que eu tinha traços e características e um caminho, uma jornada a traçar, predominantes. E eu consegui respeitar, aceitar isso, respeitar e ter mais força e clareza diante dos desafios. Sabe? Que às vezes as coisas não vão como a gente espera, mas você sabe que você tem uma energia para isso, você tem uma jornada a seguir. Então, este guia, ele traz muito essa força, essa clareza para você. Se você tem interesse, me mande um direct, tá bom? Bom, vamos para a deusa dessa semana, né? Que energia que ela tá trazendo. Gente, eu tô... Sabe quando você sente o corpo tremendo? E eu já fiz meditação, eu já fiz Ho'oponopono, eu já fiz um monte de coisa hoje. É como se tivesse vindo muito download, sabe? Não sei se vocês estão sentindo assim, essa coisa de, né? Vem um movimento grande em nossa direção. Vamos estar preparadas para isso. E nada mais poderoso do que conhecimento aliado com ação. Certo? Então vamos lá. Revele-se, deusa da semana. Revele-se. Vamos lá. Ui, deu até um arrepio essa aqui. Olha só que interessante. Quem apareceu pra gente aqui é a deusa Basti, a deusa da brincadeira, trazendo essa energia do quê? De leveza. Sentir que algo está vindo, né? Um processo intenso, profundo na sua vida nos próximos meses. E não é só você, tá todo mundo nesse processo. O planeta está nesse processo, então entenda e sinta que a deusa fala, essa semana, esses próximos dias, a melhor maneira de você lidar com essas situações todas, né, junto com as dicas que eu dei, é ter mais leveza. É saber também brincar.
os olhos como criança diante da vida e das situações. Mas aqui os olhos como criança de uma forma responsável, para não deixar isso te endurecer, sabe? Te fechar, te isolar ainda mais, te deixar mais depressiva, mais ansiosa, não. Essa criança para te trazer isso, que sim, tem algo acontecendo, mas o que eu posso, de outra forma, aproveitar o resto, o momento do meu dia, da minha vida, as outras áreas da minha vida, de mim mesma, como eu estou comigo mesma. Estou muito séria, muito rígida, porque quando a gente está só pensando no problema, a gente vai atrair mais do mesmo, né? Então, olhe para isso como uma forma mais harmoniosa, mais leve. Deixe a adulta, a criança também estar em meio a isso, mas com o auxílio da adulta para tirar foco do teu problema, do que está te incomodando agora, e você olhar para as outras coisas para que a solução ela venha. Porque enquanto você olha para o problema, a solução não aparece, tá? Simples assim. Às vezes tá me dando uma bugada, porque tá correndo aqui muitas energias aqui, né? Muita coisa. Bom, era essa a nossa live de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Vou deixar ela salva para rever, que é muito importante. Anote, veja as dicas, faça essa reflexão sobre o seu momento atual. É tão importante a gente ter essa clareza, porque nada mais vai ser como já foi. Isso eu posso garantir para vocês. As coisas estão muito aceleradas, né? Estamos entrando num modo que, se a gente não olhar para a gente se cuidar agora, pode ter consequências bem complicadas de lidar. Mas cada um faz a sua escolha, cada um a gente tem que respeitar e entender, né? E eu me coloco também neste lugar, como também precisando muitas vezes respirar, desacelerar, olhar realmente os meus valores, para onde que eu quero ir, o que é importante para a minha vida, o que eu preciso olhar, que eu estou negando e não estou querendo enxergar. E também, claro, como a deusa Baixa apareceu, também rir e me divertir, né? A gente vê um vídeo engraçado, a gente vê um filme, se distrair também, para tirar o foco daquele problema que você não encontra solução nenhuma. Saia, mexa com a terra, vai ver um filme, vai cheirar uma flor, vai ver o pôr do sol. Saia um pouco disso, que você vai ver. A resposta vai chegar até você, porque você vai escutar a sua intuição. Olá, lindona! Chegou na saída. Que pena, mas vou deixar a live salva, tá? Só algumas horinhas aí para vocês terem acesso a todo esse conteúdo poderoso. E nos vemos por aí, né? Semana que vem, segunda-feira, temos mais live, um conteúdo aí pra gente conversar. Nossa, eu queria falar tantas outras coisas que estava programada, mas era para isso para mim falar. Então, se era isso, era isso. E eu desejo uma ótima semana para você. Divirta-se mais. Deixa essa criança dançar, essa criança interior. Aproveite mais esse momento com leveza, com alegria. Não foque no problema, que aí dá ruim, tá bom? Lindona. Eu amo você também, eu amo todos. Na verdade, estou aprendendo muito sobre essa questão de amor incondicional. É algo que a gente tem que trabalhar bastante. Eu vejo você. Certo? Um super beijo e boa noite. Se cuida, hein?